imagem em W. É isso basicamente. Então, é aquela história que a gente já estudou em função, né? Uma função f, sei lá, de A em B, é uma lei que associa cada elemento do A a um único elemento do B, tá? Então, é a definição de função, basicamente. Só que a gente está definindo aqui entre espaços vetoriais, tá? Entre. Pega um vetor do V e leva em um vetor de W. Detalhe, lembrem-se, nem sempre esse vetor é o vetor que a gente estuda lá em geometria. Ele pode ser uma matriz, ele pode ser uma função, ele pode ser um polinômio, ele pode ser um vetor próprio de R2, de R3, enfim, tá certo, gente? Então, a transformação, basicamente, é isso. Quando eu falo em transformação, tá? É uma lei que associa um vetor de V a um único vetor de W, sendo essa transformação de U em W. Ficou claro, gente? Professora, o T de V, ele seria uma imagem do V, então, é isso? Isso aí, é uma imagem do V, exatamente, tá? Se eu estivesse falando aqui, ó, que o meu conjunto V, tá? A transformação leva de V em W, é isso que ela tá fazendo, tá? Se eu dissesse que o V é reais, é o conjunto dos reais, e o W é o conjunto dos reais, bom, eu tenho, nesse caso, uma transformação T que leva um número real em um número real. Vamos supor que tu dissesse que essa transformação, ela pega um X e leva como exemplo que a gente trabalhou lá em cima no valor seno de X. Então, tu teria o seguinte aqui, ó. Tu terias a seguinte situação. Sei lá, se eu pegasse aqui o valor π e eu quero achar a imagem de π pela transformação t, ela vai levar a quem? Ao seno de π. Tá certo? Vai depender da lei da transformação que tu terias, mas basicamente seria isso, tá certo? Tu vai ter uma lei de transformação e ela vai levar um elemento do espaço vetorial V, associar, né, esse elemento ao W. Tá certo? Um elemento do espaço vetorial W. O que vocês têm que perceber. Beleza. A única coisa que vocês têm que perceber, ó, é que vai ser de um espaço vetorial em outro. Mas como, por exemplo, a gente viu, né? Um dos exemplos é que o conjunto dos números reais é um espaço vetorial. Porque eu posso somar dois números reais, a adição está definida, e a multiplicação por escalar também. E satisfazem todas aquelas propriedades, né? Comutatividade, se eu somo, a ordem da soma não importa. Associatividade, se eu tenho três elementos somando, eu posso somar dois primeiros para depois os dois últimos e o resultado vai ser o mesmo. Ou os dois últimos e o resultado vai ser o mesmo. Existe um elemento neutro, que é o zero, né, na soma. Existe um elemento oposto, que dado um U, existe um menos U, tal, que a soma do U com menos U resulta num elemento neutro, que é o zero. E a multiplicação por escalar satisfazendo todas aquelas propriedades também. Então, o conjunto dos números reais é um espaço vetorial. Então, em particular, gente, as funções que vocês estudaram lá no cálculo 1, que são funções que levam de R em R, são exemplos de transformações, tá certo? Ó, transformações, vejam bem, tá certo? Isso aqui. Agora, o objeto da nossa disciplina aqui de álgebra linear, vejam bem essa palavra linear, não são todas as transformações, são as transformações lineares, tá certo? E o que é uma transformação linear? Vocês já ouviram, vocês já se depararam em algum momento da vida de vocês com funções lineares. Vocês estudaram lá no ensino fundamental, no ensino médio de vocês, lá no primeiro ano do ensino médio, vocês estudaram as funções que a gente chama de função afim. Vocês lembram disso? As funções afim, que são aquelas funções definidas pela lei f de x igual a um ax mais b. Vocês lembram disso? Cujo gráfico é uma reta, né? O gráfico da função afim é uma reta. E aí, dentro das funções afins, um caso particular da função afim é o caso para o qual o coeficiente linear é nulo. E aí a gente tem a função f de x definida só por a vezes x. Então, essas funções a vezes x, gente, elas são funções, se vocês lembram, vocês devem lembrar, são aquelas funções... deixa eu ajeitar aqui. Que passam pela origem. Os gráficos das retas que passam pela origem, né? Dependendo do valor do a, eu vou ter uma reta diferente. Se o a é negativo, eu vou ter uma reta decrescente, enfim. Aquelas funções desse formato aqui. Vocês lembram disso? Então, a função afim, tá certo? Chamada linear é aquela para o qual o coeficiente linear, o b, é igual a zero. Ninguém, né? Essa função aqui é será uma que deu? função linear.
tá certo? Ó, a Mariana entrou agora. Vou atender o colega Opa. aqui também. E aí? Então, assim, Meio que pessoal, aula. o Acho que objetivo todo mundo esqueceu, porque só tem 20 pessoas não. da nossa disciplina aqui de álgebra linear Ah, o são Igor tá as lá, então. transformações Desistiu. lineares. E como é que eu poderia identificar uma transformação de um espaço vetorial em outro que seja linear, tá? É bem fácil. Se vocês O tiverem, Erit. ó, dois espaços Ô, meu, vetoriais, aquela vamos fórmula que ele imaginar, usou muito tá? louca, né? O Nós guri estamos usou no fazendo aqui um exercício. espaço vetorial V e um espaço vetorial W. É, usou uns negócios Certo? diferentes, eu vou ter A que gente ver direitinho diz depois. que uma transformação T de V em W é linear, é uma Escreveu transformação em, linear, sem em somente cuneiforme. ser para quaisquer dois elementos do espaço Não, vetorial eu V, vou buscar valem nos duas meus livros propriedades. depois, aí, Quais pra são as tiver, duas se eu consigo fazer essa propriedades? questão. A transformada da soma é a soma das transformadas e a transformada de um alfa U é alfa vezes a transformada de U. Só um minutinho, gente. Ele acha, Então, assim, pessoal, ele acha o olha rendimento do motor, que né? coisa legal, tá? Se vocês tiverem, ó, dois elementos quaisquer, vocês têm uma transformação que leva, então, ó, um U num T de Não, U, a gente achou o escorregamento, não o num rendimento. T de V. Ele Certo? acha Isso o quer dizer, pela rendimento transformação depois, T. É isso 74% que a ali. transformação faz. Ela leva um U qualquer no T de U e leva um V qualquer no T de V. Essa é a transformação T, tá Pera aí, certo? já voltei. Quando é que eu sei que essa transformação é linear? Certo? Se a transformada da soma U mais V é a soma das transformadas, é T de U mais T de V. E se a transformada de um escalar vezes o U, de um U qualquer, né, do espaço vetorial V, é alfa vezes a T de U. Tá certo, gente? Se essas duas condições forem válidas, eu digo que essa transformação é linear. Tá bem? Então, assim, ó, alguns autores também trazem um pouquinho diferente, tá, gente? Alguns autores trazem assim, T de U mais alfa V igual a T de U mais alfa T de V. Aí eles juntam, ó, se vocês observarem nessa aqui, eles juntam as duas condições ali, né, A1 aqui e A2 na mesma propriedade. Então, vocês podem usar ou essas duas, tá certo? Ou essa única aqui, desculpa, essa única aqui de baixo. T de U mais alfa V igual a T de U mais alfa vezes T de V, tá certo? Ficou claro, gente? Sim ou não? Sem exemplo fica difícil de ver, né? Mas vocês entenderam o que a gente tem que verificar? Nós temos que verificar se a transformada da soma é a soma das transformadas e se a transformada de um alfa U é alfa vezes a transformada de U, tá? Então, essas são as duas condições que nós temos que verificar. O que eu vou dizer para vocês, ó... Cara, o louco queimou muito lixo aqui, meu. Ah. Tô ligado. Ah, tá, beleza, tranquilo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem habilitar o microfone e perguntar, tá, gente? O que a gente tem que perceber aqui, o que é importante que vocês Agora observem, muita fumaça, velho. que esses elementos, tá, para os quais eu vou tomar transformada, eles são desse espaço vetorial que eu chamo, tá, esse espaço vetorial de domínio. Como é o domínio da função, tá? Então, esse espaço vetorial de partida, tá certo? Essa T, ó, ela é uma T definida de V em W, ela leva elementos de V em W. Então, esse V é o domínio da transformação, tá? E o W, gente, que vocês têm aqui, olha só, ele é denominado contradomínio, tá certo? Então, como de função, vocês estão acostumados a ver o domínio e o contradomínio da função. A imagem, ó, são só esses elementos aqui que são imagem de algum elemento de V, tá certo? Isso aqui é a imagem dessa transformação. Então, o contradomínio é todo W, tá? A imagem é um subconjunto de W. Então, eu posso dizer assim, ó, que a imagem da transformação T está contida em W. É um subconjunto de W. Tá certo, gente? Não é o próprio, nem sempre é o próprio W, tá? Isso ocorre só, depois lá a gente vai ver quando a função é sobrejetora. A gente vai estudar isso mais adiante, quando a transformação é sobrejetora. Então, para verificar a linearidade, a gente verifica essas duas condições aqui, tá? Basicamente, ó, essa condição da transformada da soma ser igual à soma das transformadas
e da transformada de alfa U ser igual a alfa vezes a transformada de U. Observem, vocês querem ver uma coisa? Vamos olhar para essa função aqui, que eu defini antes aqui com vocês. Essa f aqui, se eu estivesse trabalhando com essa transformação, ó, t, que vai do R em R, definida por t de x igual a um a vezes x. Eu disse para vocês que isso lá quando nós trabalhamos lá em função afim, no cálculo 1 de vocês, lá no ensino médio, vocês estudaram que isso aqui é uma função linear, quando b é zero, né? Como é que eu verificaria se a linearidade é válida mesmo? Ó? Eu teria que tomar 2 elementos do espaço vetorial de partida, então eu teria que tomar 2 números reais e verificar se a soma desses números reais, vou colocar assim, primeira condição, tá? Para quaisquer x1 e x2 pertencente aos reais, temos a transformada, ó, de x1 mais x2 seria igual ao quê? O que é a transformada dessa soma, gente? Tá gravando essa aula, O Guri? que a transformada faz nesse exemplo? Ela pega um x e leva ele num escalar a vezes x. É isso basicamente que ela faz. Então, qual é o meu x agora? O meu x é tudo que está dentro desse parênteses, ó, x1 mais x2. Então, essa minha transformada vai levar esse x1 mais x2 a um a vezes x1 mais x2. Esse a poderia ser qualquer coisa, qualquer número real, tá, gente? O que essa transformação faz é isso, ela pega o x e multiplica pelo a. Qual é o meu x agora? x1 mais x2, vou multiplicar pelo a. Agora, o que eu tenho do lado direito dessa igualdade são números reais, então aqui eu posso multiplicar, ó. Eu tô essa multiplicação. Vejam bem se eu não vou ficar com a vezes x1 mais a vezes x2. Eu perguntei se tu tá conseguindo gravar, só isso. Agora, o que é a vezes x1, pessoal? Ah, então show. Vamos lembrar lá da definição da transformação. Se eu calculasse t de x1, o que seria t de x1 pela minha lei? Não seria a vezes x1? Se eu calculasse agora a t do x2, não seria a vezes x2? Então, observem, ó, esse a vezes x1, na verdade, é a t de x1. Mais esse a vezes x2, na verdade, é a t de x2. Então, de fato, a primeira condição da definição de transformação linear foi satisfeita. A transformada, ó, da soma é a soma das transformadas para essa função linear que foi dada. Tá certo? Agora a gente vai ver para a próxima, né? Para a próxima condição. Vou colocar aqui embaixo, tá? A segunda. O que me diz a segunda condição? Que para qualquer x pertencente aos reais, para qualquer elemento do domínio da transformação, e para qualquer alfa pertencente aos reais, temos. Eu teria que ver qual é a transformada, ó, de alfa x. Qual é a transformada de alfa x? O que a minha transformada faz? Ela multiplica o x, multiplica o que está dentro do parênteses aqui, ó. Olha lá em cima, lá, onde eu estou fazendo essa flechinha. Ela multiplica o que está dentro do parênteses pelo a, pela constante a. Então, o que eu tenho dentro do parênteses agora aqui? Alfa x. Então, eu vou multiplicar tudo isso por a. Então, a gente ficaria com a vezes alfa x. Agora, pessoal, tudo que nós temos aqui do lado direito dessa igualdade são números reais. Então, eu poderia reescrever isso aqui como sendo alfa vezes ax. Concordam? Eu só troquei a ordem dos escalares. Essa propriedade é válida, né? E o que vocês têm aqui, ó, a vezes x, não é a transformada de x? Olha aqui, que vocês têm aqui, ó. Aqui, onde eu circulei de preto agora. T de x não é a vezes x? Então, no lugar do a vezes x, eu posso colocar t de x. Então, eu vou ficar com alfa vezes t de x. Então, observem, gente, a segunda condição da definição de transformação linear também foi satisfeita. Porque, ó, agora eu tenho que a transformada de alfa x é igual a alfa vezes a transformada de x. Dessa forma, eu provei que essa função inicial aqui que foi dada, ó, é linear. Então, essa basicamente é a forma da gente provar a linearidade, tá certo? Gente, aí vocês vão me dizer assim, ó, Lisiane, qual é a importância de eu estudar a transformação linear, de eu estudar grandezas lineares? Bom, porque, na verdade, a maioria dos fenômenos físicos são sobreposições
de grandezas lineares, né? Quando a gente estuda, por exemplo, o movimento das ondas, se tu tiver velocidade ali como uma função de primeiro grau, né? Pensa assim, com constante igual a zero, tu tem grandezas lineares para sobrepor. Se tu trabalha, por exemplo, com... Vocês vão estudar mais adiante na disciplina de equações diferenciais, as soluções de equações diferenciais, e vocês vão verificar que quando eu tenho duas soluções particulares de uma equação diferencial, a soma delas também é uma solução da equação diferencial, por essa questão da linearidade, quando a gente trabalha lá com as equações homogêneas. Então, é importante estudar essas propriedades exatamente para saber isso. Ó, eu vou aplicar a lei da transformada pela soma e é igual a somar as transformadas das funções, tá certo, gente? Então, da mesma forma como quando eu multiplico por um escalar. Então, é importante que vocês entendam esse tipo de aplicação, tá? Embora aqui a gente vai ficar estudando uma gama na álgebra linear, a gente vai estudar uma gama de funções, né? Com matrizes, enfim. Ficou alguma dúvida nessa parte da definição, gente? O V e o W são espaços vetoriais, né? Espaços vetoriais, perfeito, isso aí. Na função, o domínio, todos os pontos do domínio, eles têm uma imagem no contradomínio, certo? Certo. Uhum. No espaço vetorial é a mesma coisa? É a mesma coisa. Porque olha aqui, ó. Quem foi que perguntou? Henrique. Henrique, olha aqui para te ver, ó. Quando tu fala em transformação, Henrique, ó, cada elemento de V, do domínio, tem um único correspondente em W. Então não sobra ninguém do domínio, tu entendesse? Todo elemento do V tem um correspondente em W. Tá certo? Pode sobrar como em função lá na imagem, tá, Henrique? Mas no domínio, não. Todo aquele elemento do V vai ter um correspondente lá na imagem. Resumindo, tá certo? igual a função, então. É parecido com função, exatamente. A definição é bem parecida, tá? Qual é a diferença? É que função, normalmente, tu tá trabalhando de reais em reais, de R2 em R3, né? Tu tá trabalhando do conjunto Rn em R, vamos pensar assim, né? Ou Rn. Aqui tu vai trabalhar em espaços vetoriais. Então, tu pode ter no domínio, Henrique, uma matriz e na imagem um número real. Por exemplo, vamos pensar assim, ó, vocês já estudaram funções que associam matriz. Por exemplo, vocês estudaram o traço de uma matriz na primeira semana de aula. O que era o traço de uma matriz? É a soma dos elementos da diagonal principal. Então, eu tenho uma transformação que eu posso chamar de traço. O que essa transformação faz? Por exemplo, eu poderia definir uma transformação T, que leva uma matriz de ordem 2 sobre os reais e um número real, definida por T de uma matriz A como sendo o traço da matriz A. Então, olha bem o que essa transformação faz, pessoal. Ela pega uma matriz de ordem 2 e associa essa matriz de ordem 2 ao traço dela. Vocês entenderam? Então, isso aqui é uma transformação também. E é linear, o traço da matriz é uma transformação linear. Então, observem, ó, é uma função diferente um pouco do que vocês estão trabalhando. A gente sempre costuma associar essas coisas e sempre ter uma visão geométrica, né? No cálculo, o legal é isso, porque tu consegue associar tudo que tu faz e ter aquela... se pelo menos tu estiver trabalhando de R2 em R, tu consegue ver o gráfico. Se tu estiver trabalhando de R3 em R, tu não consegue ver o gráfico da função, né? Porque tu tá falando em 4 dimensões, mas tu consegue pelo menos ver as superfícies de nível. Vocês lembram? Tá? Eu não consigo esboçar o gráfico da função, né, de R3 em R, mas eu consigo ter uma ideia das superfícies de nível dessa função. Então, o que é interessante é isso, tá? É que em álgebra linear aqui tu vai ampliar um pouco o teu conceito. Digamos que é uma definição mais geral do que a função, tá? Porque aí tu tá trabalhando para espaços vetoriais quaisquer. Tá, beleza, gente? Ficou claro isso? Ficou. Tá bem, então. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai adiante. Se vocês forem tendo mais alguma dúvida, vocês vão perguntando, tá beleza? Ó, uma observação bem importante aqui, ó. Quando os dois espaços vetoriais de partida e de chegada são iguais, a gente chama essa transformação linear de operador linear. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma transformação T, tá? Que leve um par ordenado em um par ordenado, eu posso dizer que isso não é transformação linear, mas aí recebe um nome particular de operador linear, tá certo? Além disso, quando a transformação, tá? A imagem da transformação, ó, o W, é o conjunto dos reais, a gente chama essa transformação de funcional linear. Então, se eu tenho, por exemplo, lá do cálculo 2 que vocês estudaram, tá? Transformações de R2 em R, tá certo? Se é linear, claro, né? Não é qualquer transformação que é linear, né, gente? Se eu tenho uma transformação que vai de R2 em R, por exemplo, sendo linear, ela recebe o nome de
funcional linear. Vamos ver um exemplo, já que a gente está falando nessa coisa de nem sempre é linear. Vamos ver um exemplo aqui de uma transformação que não seja linear. Deixa eu colocar aqui para vocês. Me deem um exemplo aí de uma transformação de R2 que vocês tenham estudado, esboçado o gráfico lá no cálculo 2. Vou colocar uma T de R2 em R, definida por T de XY. Ó, ela pega um par ordenado, vocês estudaram AF de XY com aquele Fzinho minúsculo, tá? Vou colocar x ao quadrado mais y ao quadrado. O que é o gráfico dessa função, gente? Alguém lembra? Isso aí é uma parábola, não? Uma elipse? Não? E aí, Guritos, tu chama isso aí? O que é isso? É um círculo, né, professor? É uma cone. Parei um pouquinho que Círculo. Aí, o Guri. Guri é bom, Guri é Não, bom. ele não é um círculo, gente. É um As círculo. curvas de nível são circunferências, né? Mas ele é um paraboloide, não é? Vamos ver assim, se eu fizesse para z igual a 0. Vou colocar para t de xy igual a 0, mas vou colocar o z, tá? Z igual a 0. Eu obteria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Isso é válido apenas na origem, então eu teria o ponto 0. Se eu faço z igual a 1, eu teria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, exatamente no plano z igual a 1 aqui, ó, eu teria o gráfico de uma circunferência de raio 1 aqui. Eu teria isso aqui, ó. Opa, que coisa horrorosa. Peraí, vamos voltar aqui. Vamos ver se eu ajeito esse negócio aqui. Assim, uma circunferência aqui de raio 1, tá certo? Sei lá, para z igual a 4. Se eu fizesse z igual a 4. Eu teria, ó, em z igual a 4. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Uma circunferência, ó, no plano z igual a 4, eu tenho x ao quadrado igual a 4. Então, uma circunferência com raio 2 aqui. Ai, que coisa horrível. Meus gráficos são um espetáculo, né, gente? Vocês estão vendo, já. Aqui. Ainda por cima, ainda ficou meio deslocado. Mas façam de conta que tá bom, tá? Aqui, ó, vocês teriam, então, puxa vida, ficou horrível mesmo. Vou voltar aqui um pouquinho. Ajeitar aqui. Aqui, ó. Vocês teriam aqui, ó, bem direitinho, ó, um paraboloide. Tranquilo, gente, beleza? Todo mundo lembra disso, mais ou menos? Agora eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham? Se eu tomasse, tá, dois vetores aqui sobre essa superfície e somasse eles, a soma deles, a transformada da soma vai estar sobre a superfície? O que vocês acham? Vocês veem linearidade nessa curva, nessa superfície? Não. Não, né? Por quê? Porque a gente está trabalhando, ó, com esses quadrados aqui, vocês concordam comigo? Toda vez que eu tiver, né, gente, uma grandeza ao quadrado, eu perdi a linearidade. Porque a soma de dois quadrados não é igual ao quadrado da soma, né? Se eu tivesse, assim, 2 mais 3 ao quadrado, isso é diferente de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá certo? Então, toda vez que vocês tiverem, né, um quadrado daquele tipo, não vai ser transformação linear. E quer ver uma coisa? Ó, vamos testar a primeira condição, tá? Se eu tomasse dois vetores, então para quaisquer, u igual a x1, y1, tá? E v igual a x2, y2, ambos pertencentes ao R2, temos... Como é que vocês testariam a primeira? A transformada da soma, ó, de u mais v. O que é a transformada da soma? Bom, se eu somo u mais v, a soma u mais v está definida como usual. Então, seria x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. Todo mundo está tranquilo, gente? Eu só somei os dois vetores u e v, tá certo? Agora, qual é a transformada de um par ordenado para essa transformação? Ela pega o par ordenado xy, ó, e leva esse par ordenado xy, gente,
a soma dos quadrados deles. Então, ela pega esse par ordenado, ó, e leva, ó, qual é a primeira componente? Qual é o x? x1 mais x2. Então, ela pega esse elemento e leva em x1 mais x2 ao quadrado. Mais, aí ela pega a segunda componente, ó, que é o y, mas para mim aqui é y1 mais y2 e eleva ao quadrado. y1 mais y2 ao quadrado. Quando eu faço esse quadrado da soma, o quadrado da soma fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Da mesma forma para o outro, ó, vai ficar, né, para o y1 mais y2 ao quadrado. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, gente, ó, aqui a ideia seria o seguinte, como eu quero verificar se é a transformada de U mais a transformada de V, o que a gente faz é identificar os índices, ó, os elementos, todos que têm índice 1. Então eu vejo, esse tem índice 1 e esse tem índice 1. Por que eu vou deixar esse aqui, ó, de fora, tá? Porque esse aqui tem os dois índices. Então, no primeiro parênteses, eu vou escrever, ó, x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. E vou somar, ó, e vou olhar tudo que tem só índice 2. Esse x2 tem só índice 2 e esse y2 tem só índice 2. Esse outro termo aqui, ó, né, também esse aqui, perdão. Esse aqui, ó, eu vou deixar também, por enquanto, indicado, né, esses dois, porque eles têm os dois índices. Então, ele, por enquanto, ele vai ficar indicadinho ali. Aí aqui eu vou colocar, ó, x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. E o fora, né, aqui o que sobrou, 2x1, x2, mais 2y1, y2. Gente, quando eu falo, tá, em x1 ao quadrado, ó, mais y1 ao quadrado, isso aqui não é por acaso, deixa eu perguntar para vocês, a transformada de x1, y1, se eu fizesse a transformada desse par ordenado, ó, a transformada de xy, ó, ela leva em x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a transformada, ó, de x1, y1 leva em x1 ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, vocês têm, ó, x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Então, a transformada de x2, y2 é x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Só que qual é o problema, gente? Olha tudo que ficou a mais aqui nessa soma. 2x1, x2, mais 2y1, y2. Vocês estão vendo que a gente ficou com coisas a mais nessa soma? Isso que está aqui desse lado, ó, é a transformada, que está no verdinho ali, a transformada de U. Isso que está em azulzinho aqui, ó, é a transformada de V. Só que eu tenho uns termos extras, né? Ó, 2x1, x2, mais 2y1, y2. Então, a transformada da soma, a T de U mais V, é a T de U mais V mais essa tralha toda aqui. Então, isso aqui, ó, é diferente de T de U só mais T de V. Então, o que a gente conclui? Que essa transformação definida por T de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado não é linear, tá? Isso utilizando, gente, a definição de transformação linear. Mas aí vocês vão me dizer assim, Lisiane, mas o negócio é o seguinte, eu sei que não é linear, então eu não posso fazer lá como subespaço e pegar só um contra-exemplo? Pode, perfeito. Quer ver uma coisa? Ó, a transformada que vocês estão utilizando, depois essa aqui, vamos colocar uma folhinha extra aqui. A transformada que a gente está utilizando, T de xy, ó, é x ao quadrado mais y ao quadrado. Vocês já viram que não é linear. Então, tomem dois vetores quaisquer, ó. Tomem um U igual a, sei lá, 2 e 3, e tomem um V igual a 1 e 0. Por exemplo, alguma coisa assim, tá? A transformada de U mais V seria a transformada de 2 e 3 mais 1 e 0. Eu vou somar os dois vetores. Bom, então vai ficar a transformada de... Se eu somo esses dois vetores, ó, 2 mais 1 vai ficar 3, e 3 mais 0 vai ficar 3. Vocês concordam? Tranquilos, gente? Beleza? Sim? Todo mundo entendeu o que a gente fez aqui? Só estou fazendo a T da soma, tá? Peguei dois vetores
do espaço vetorial R2. Então, 1, 2 e 3, 1 e 0. Vocês vão escolher o que vocês quiserem, tá? E tomei a T de U mais V. Vai ser a T de U mais a T, né? Tô colocando aqui o U e o V. Os dois vetores aqui. Então, a gente vai ficar com... Agora, se eu aplico essa transformada, o que ela faz? Essa transformada leva ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Então, ela vai levar em 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vocês concordam comigo aqui? Sim ou não? Sim, gente? Pessoal, tô sozinha? Falem. Sim, sim. Ah, tá, desculpa, eu não tava olhando o chat, tá, gente? Me desculpem, por isso que eu não tava vendo que o pessoal tava respondendo, perdão. Ó, a gente vai ficar aqui com 9 mais 9, o resultado é 18. Todo mundo tá tranquilo, gente? Então, a transformada, ó, de U mais V é 18. Agora, será que a transformada de U mais V é igual à transformada de U mais a transformada de V? Vamos ver, então, quais são as transformadas, ó. Transformada de U vai ser a transformada de 2 e 3. O que é a transformada de 2 e 3, gente? É o quadrado do 2 mais o quadrado do 3. Todo mundo está tranquilo? Então, olha lá. 2 ao quadrado, 4. Mais 3 ao quadrado, 9. 4 e 9, 13. Então, isso é a transformada do U, tá certo? Podem ir falando, tá, gente? Se vocês ficarem com alguma dúvida, habilitem o microfone e falem, tá bem? Transformada do V agora. Vai ficar transformada de 1 e 0. Bom, mas a transformada de 1 e 0 vai ficar 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 0 ao quadrado é 0. Então, o resultado aqui ficou 1. E aí, gente, ó, a transformada, vejam bem, tá? De U mais V é 18. E a transformada de U mais a transformada de V vai ficar 13 mais 1. E 13 mais 1 é 14 e não 18. Então, daqui a gente conclui que a transformada de U mais V é diferente da transformada de U mais a transformada de V. Aí vocês colocariam lá na resolução do exercício, assim, ó. Note que, por exemplo, tomando os vetores U e V dessa forma, obtemos tal coisa. Ficou claro, gente? Alguma dúvida nessa parte? Sim? Tá, beleza, então. Tranquilo. Hoje tô sem... Ah, tá sem microfone. Tá, beleza, gente. Tá bem, então tranquilo. Vou voltar lá, então. Se tiverem alguma dúvida, habilitem o microfone aí. E o colega que vê no chat aí, que eu tô olhando só aqui, tá? O que eu tô projetando. Se o colega vê Mais ou alguma menos, mensagem de algum outro colega que tá sem microfone e ele ficou com dúvida, me grita aí, tá? Me avisa que daí eu paro aqui e a gente tipo, tem muito, é muito igual a dos espaços vetoriais, entendeu? de transformações. Tu tem que fazer valer na Então, a gente vai adição e considerar na aqui, ó, adição hoje, então, uma de aplicação vetores de R2 em R, e definida na por multiplicação por T de escalares, entendeu? xy igual a 2x menos 3y. Eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Entrou na lei da definição um termo ao quadrado, um termo ao cubo, como em subespaço vetorial ela não era subespaço, por causa daquela situação de quando eu somo dois quadrados é diferente do quadrado da soma, né? Do cubo também, enfim, fugiu do termo linear, também não vai ser transformação linear, tá certo, gente? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é se a transformada do vetor nulo é o vetor nulo também. Então, assim, ó, para ser linear, tem que passar pela origem. Tanto que a gente viu isso aqui, né? Ó. A gente tinha o termo de linearidade aqui, ó, o termo B, tá? Aqui era igual a 0 para que essa transformação fosse linear. Então, a reta tinha que passar pela origem. Da mesma forma para a transformação linear, tá? Quando a gente fala em transformação qualquer, para que ela seja linear, a imagem do vetor nulo tem que ser o próprio vetor nulo. Então, gente, vou perguntar para vocês, já olhando para cá, para esse exemplo 1, é linear ou não? Essa equação seria z, não, t de xy, z. Z igual a 2x menos 3y. Isso é linear? É a equação do quê, se vocês fossem pensar dessa forma? Z igual a 2x menos 3y. Não é um plano, gente. Se a gente pensar lá no R2, no R3, não é um plano?
E esse plano passa pela origem, né? Concordam? Ó, se eu fizesse t de 0, 0, é 2 vezes 0, menos 3 vezes 0, é o 0. Tá certo? Então, de cara, assim, a gente já saberia que essa transformação é linear. Então, se ela é linear, a gente vai ter que provar. Vamos ver, então, como é que a gente faria, ó. Dados u, x1, y1 e um v, x2, y2, ambos do domínio, ó, de R2, aqui, tá certo? E um alfa qualquer, pertencente aos reais, nós temos. Então, vamos ver a primeira condição, tá? AT de u mais v igual a o quê? O que seria AT de u mais v? Seria AT de x1, y1 mais x2, y2. E AT de x1, y1 mais x2, y2, quando eu somo dois vetores em R2, a gente soma as componentes correspondentes. Então, nós teríamos x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. Só a soma de dois vetores comuns, tá, gente? Vamos lá. O que a gente faz nessa transformada? Olha o que ela faz, tá? Ela pega um vetor qualquer xy, de componente xy, tá? E leva, ó, ao dobro da primeira componente menos 3 vezes a segunda componente. É o que a função faz, tá, gente? Então, basicamente, o que eu vou fazer? O dobro da primeira componente. Quem é a nossa primeira componente? x1 mais x2. Então, a gente vai ficar com 2 vezes x1 mais x2. Menos 3 vezes a segunda componente. Qual é a segunda componente? y1 mais y2. Então, a gente vai ficar com 3 vezes y1 mais y2. O resultado aqui vai ficar 2 vezes x1 mais 2 vezes x2 menos 3 vezes y1 menos 3 vezes y2. E o que nós vamos fazer agora, gente, é separar. A gente vai associar os elementos que têm índice 1 e os elementos que têm índice 2. Então, eu primeiro, ó, eu vou pegar tudo que tem índice 1 e vou colocar num parênteses. Então, a gente vai ficar com 2 vezes x1 menos 3 vezes y1. Mais, agora eu pego tudo que tem índice 2, ó. 2x2 menos 3y2. Então, esse parênteses, 2x2 menos 3 vezes y2. Observem, pessoal. 2x1 menos 3y1. Isso não é basicamente, desculpa aqui, isso não é basicamente a imagem do x1, y1 pela transformação t? Se eu fizesse t de x1, y1, o que faria? Ó? Levaria ao dobro da primeira componente menos 3 vezes a segunda componente. Mas, agora, 2x2 menos 3y2 não é a imagem pela transformação t de x2 e y2? Então, basicamente, ó, o que nós ficamos aqui é que t de u mais v é, de fato, t de u mais a t de v. Vocês entenderam, gente? Sim ou não, beleza? Primeira condição da definição de transformação linear satisfeita. Quando é transformação linear, eu não posso dar um exemplo, tá, gente? Porque um exemplo é um caso particular, então pode servir para aquele, mas pode não servir para os outros. Então, se é transformação linear, tem que provar as duas condições. Segunda condição. O que me diz a segunda condição? Que a transformada de um alfa u tem que ser alfa vezes a transformada de u. Vamos ver o que seria? Transformada de alfa vezes o u. Quando eu multiplico alfa por um vetor u, eu multiplico cada componente desse vetor pelo alfa. Então, eu ficaria com alfa vezes x1 mais, desculpa, vírgula, alfa vezes y1. Todo mundo está tranquilo, gente? Eu só multipliquei o alfa por cada componente do u que é dado aqui, né? Ó, x1, y1. Qual é a imagem de um vetor pela transformação t? Por essa transformação aqui. Ela leva no dobro da primeira componente, então 2 vezes alfa x1, menos o triplo da segunda, 3 vezes alfa y1. Agora, observem que nós temos, ó, um alfa nos dois elementos aqui. Então, eu posso tranquilamente colocar esse alfa em evidência e reescrever essa igualdade como sendo alfa, que multiplica 2x1 menos 3y1. Porque agora eu só tenho o número real aqui escrito, né? Não tenho dentro da transformação lá do nosso argumento, vamos pensar assim, da transformação, tá certo?
Agora, 2 vezes x1 menos 3y1 não é a transformada, não é a imagem do vetor x1, y1 pela transformação t. Se nós fizéssemos t de x1, y1 leva no dobro da primeira componente, 2 vezes x1, menos o triplo da segunda, menos 3y1. E o x1, y1 é o u. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é alfa vezes t de u. Então, de fato, ó, t de u mais v é t de u mais t de v. A primeira condição, beleza, satisfeita aqui. E t de alfa u é igual a alfa vezes t de u. Então, a segunda condição também foi satisfeita. Dessa forma, essa transformação é linear, tá certo, gente? A gente provou que ela é linear. Ficou claro, pessoal? Sim? Sim. Beleza. Beleza, gente. Então tá bem. Tá muito chato? Estão conseguindo entender? Estão acompanhando? Nesse momento, ninguém escreve um sim, né? A pessoa perguntar muito chato, aí a pessoa tá, beleza, Carol, então você tá tranquilo, beleza. Podem ir falando, tá? No meio, se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper e falar, sem problemas. Exemplo 2, ó. Essa transformação é mais divertida, né? Um pouquinho. Ela leva um vetor do R2 e um vetor do R3. De que forma? Ela pega um XY, que é um vetor de R2, e leva nessa terna ordenada com essa característica aqui, ó. X mais Y, menos Y, a segunda componente, e a terceira componente, X mais 2Y, tá certo? É isso que ela faz. Então, ela leva um vetor do R2 e um vetor do R3. Tá afirmando aqui para vocês, ó, que T é linear. Como é que a gente provaria isso, então? Vamos verificar aqui, ó. Dados 2 vetores do domínio, então 2 vetores de R2, tá certo, gente? E um alfa sendo um número real. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou verificar a primeira condição. O que me diz a primeira condição? Que a transformada da soma de U mais V, será que é igual à soma das transformadas? Eu não sei ainda. Mas qual é a primeira coisa, o que eu faço antes de aplicar a transformada? Eu somo os 2 vetores. O que é U mais V para a gente aqui? U mais V, desculpa, gente, seria a soma desses 2 vetores. Então, somar 2 vetores em R2, a gente soma as componentes correspondentes, né? Então, x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. O que a gente vai fazer agora é aplicar a lei da transformação. A lei da transformação é o que eu estou colocando em rosinha aqui agora para vocês. Ó. Ela leva em x mais y, é a primeira componente. Então, a primeira componente é x mais y. Então, vai ficar ó, x1 mais x2, porque a minha primeira componente da soma ali é x1 mais x2. E eu vou somar a ela a segunda componente. Qual é a segunda componente? y1 mais y2, tá certo? Então, a gente vai ficar com x1 mais x2 mais y1 mais y2. Ó, vou deixar um parênteses aqui só para indicar que eu somei o x e o y. Vírgula, a segunda componente da imagem é o oposto do y. Qual é o y? É isso que está assinalado aqui em verde, ó, tá? Que eu estou colocando, sublinhando em verdinho aqui. Então, vai ficar menos a segunda componente, que é y1 mais y2. E a terceira componente, ó, é a primeira componente do par ordenado, é o x. Qual é o nosso x agora? x1 mais x2 mais o dobro da segunda componente que eu assinalei em verde. Então, o dobro da segunda, que é y1 mais y2. Agora, vocês têm uma terna ordenada. Ó. Vocês têm a primeira componente, o que está no primeiro, antes da primeira vírgula, né? Entre a primeira vírgula e a segunda componente, e depois a segunda vírgula, a terceira componente. Então, a gente vai só reorganizar aqui. Ó. O que a gente vai fazer eu vou efetuar as multiplicações e tirar os parênteses aqui, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, x1 mais x2 mais y1 mais y2 menos y1 menos y2 x1 mais x2 mais 2y1 mais 2y2. Pessoal, agora olha que legal aqui, ó. Tem uma tralha gigante aqui. Qual é a jogada aqui? Eu gostaria de tentar transformar, ó, isso aqui, na transformada de U mais a transformada de V, tá certo? O que a gente vai fazer, então, é tentar associar os elementos que têm índice 1 e os elementos que têm índice 2 na soma, ó, de 2 vetores. Eu vou pegar um vetor mais um outro vetor e vou pensar assim, ó, no primeiro vetor eu vou colocar só o que tem índice 1. No segundo, eu vou colocar só o que tem índice 2. E aqui
aqui esse vetor, tá? Ele tem 3 componentes. Ficou claro isso para vocês? Cada vetor tem 3 componentes. Então, eu vou lá para o primeiro, ó, tá certo? O que está em azul. Na primeira componente do primeiro vetor, ó, eu tenho x1 aqui, ó, x1. Eu tenho y1 na primeira componente. Então, eu vou colocar aqui, ó, x1, perdão, x1 mais y1, tá certo? Agora, o que tem y1 ainda nesse vetor? Ó? Na segunda componente eu tenho menos y1. Então, na segunda componente, menos y1. E na terceira componente, olha o que eu tenho, x1 mais 2y. Então, eu vou lá, x1 mais 2y. Então, observem, ó, eu peguei o primeiro vetor e eu fui lá no vetor maior, né, no vetor mestre, vamos considerar assim, peguei tudo que tem índice 1. Então, eu fui lá, ó, na primeira componente do vetor, o que tem índice 1? x1, y1. Então, foi lá, x1 mais y1. Na segunda componente, tem alguma coisa com y1? Tem o oposto de y1. Na terceira, tem alguma coisa com índice 1? Tem o x1 mais 2y. Foi para lá. Agora, no segundo vetor, eu vou pegar tudo que tem índice 2. Então, vou lá, ó, o que tem índice 2? Na primeira componente, eu tenho x2 mais y2. Então, na primeira componente, x2 mais y2. Na segunda componente, tem alguma coisa com índice 2? Tem o menos y2. Então, menos y2. E eu vou lá na terceira componente e vejo se tem alguma coisa com índice 2. Tem, ó, o x2 e o 2y2. Então, a gente vai ficar com x2 mais 2y2. Ficou claro isso, gente? Sim? Tá, ficou? Tá, beleza. Se não ficou, perguntem, tá? Não deixem passar, porque senão se começar a acumular coisa, a partir de agora fica muito complicado. Ó, observem, esse primeiro parênteses eu tenho um vetor de 3 componentes. Será que ele é a imagem de alguém por T? Ó, ele tem todo o índice 1. Se eu fizesse aqui, ó, se eu colocasse aqui para vocês, a T de x1, y1 e z índice 1. Perdão, dá a bola, a pessoa tá doida. T de x1, y1. O que ficaria T de x1, y1? Olha lá para a lei da transformação, que está em rosinha lá em cima. Ó. Não ficaria x1 mais y1 menos y1 e x1 mais 2y, que é exatamente o que a gente tem nesse primeiro parênteses ali naquela quarta linha. Então, aquele elemento é a T de x1, y1. Mas, no segundo parênteses, ó, o que eu tenho ali dentro é a imagem de x2, y2 pela transformação T. Vejam se não é, ó. x2 mais y2, a segunda componente menos y2, e a terceira componente, a primeira, que é o x2, mais o dobro da segunda. Então, fechou. Agora, x1, y1 é o u, então isso aqui é t de u, mais o x2, y2 é o v. Então, a gente tem aqui t de v. Então, a primeira condição da definição de transformação linear satisfeita. Vamos ver a segunda. O que ficaria a segunda? T de alfa u. O que seria T de alfa u? Seria T de alfa x1 e alfa y1. Porque toda vez que eu multiplico um alfa por um vetor u qualquer, que é o vetor que tem componente x1 e y1, o que eu faço, na verdade, é multiplicar cada componente pelo alfa. O que essa lei dessa transformação faz, gente? Ela leva esse par ordenado numa terna ordenada. Qual é a primeira componente da terna ordenada? A soma da primeira e da segunda. Então, a gente teria alfa x1 mais alfa y1. A segunda componente é o oposto da segunda componente do par ordenado. Então, ficaria menos alfa y1. E a terceira componente é a primeira, então alfa x1, mais o dobro da segunda, 2 vezes alfa y. Tá certo, gente? Basicamente é isso. Eu vou olhar para a lei da transformação como eu olho para a lei de uma função, tá certo? E observem, ó, aqui a gente tem alfa, ó, multiplicando cada um dos termos, né? Oh, perdão, esse último está aqui, o alfa. Então, eu vou colocar o alfa em evidência nessa terna ordenada. Eu poderia reescrever isso aqui como sendo alfa, que multiplica x1 mais y1, menos y1, e x1 mais 2 vezes y1. E o que tem dentro do parênteses é a imagem de x1, y1 pela transformação t. Vejam se não é. Se eu fizesse t de x1, y1, a primeira componente fica a soma delas, então x1 mais y1,
A segunda componente é o oposto da segunda, menos y1. E a terceira componente é a primeira mais o dobro da segunda. Então, aqui a gente tem alfa vezes a t de u. Então, de fato, gente, ó, nós temos a imagem de alfa u como sendo a imagem, né, pela transformação t de alfa u é alfa vezes a imagem de u. Alfa vezes t de u. Alguma dúvida? Ficou dúvida, gente? Tudo certo? Tá. Beleza, O Guri gente. disse que ficou com Qualquer dúvida e ela não pega viu. grito aí, tá? Por enquanto, tá tranquilo. Tá, beleza. Então, vamos Olha, tocar o baile. Qualquer ou ele dúvida, disse que ficou gente, tranquilo. perguntem, tá? Não deixem passar muita coisa aí. Vamos ver É aqui. que deu a casa que ela Exemplo disse, ficou alguma 3. dúvida? E o Guri botou, Nesse ficou. exemplo 3, gente, ó, a gente tem Eu não sei se é, se ela disse que ficou tranquilo antes, ele disse que ficou. transformações RS, ó, que vão de reais em reais, tá? As duas levam um número real em um número real. A As duas primeira, ó, mensagens a são R de uns x 5 leva minutos ao antes, dobro não é de de x. agora. E a segunda leva ao dobro de x mais 1, tá? Vou perguntar para vocês. Já conseguiriam identificar que a primeira é linear? Podem habilitar o microfone para falar. Recém É 8 linear? horas Sim, a o galera tipo já São tá são, debandando. são afim, com A igual Isso a aí. 2. Tá tudo Calma, quase. É a linear da afim, né? Quando B igual a 0. Mas é isso aí. Tudo Tá É, eu já- destruído? quando A igual a 2. É aquela que a gente acabou de fazer no comecinho da Acorda aula. pra Igual a 2. ver. Perfeito, tá? Tá calor, o dia tá até Só tomem errado. cuidado porque a afim, o B pode ser Mariana, 0 ou não. tu tá no lucro Não se ainda. confundir com a linearidade. Porque Pra o ela meu ser quê? linear, vizinho, B esse tem que ser igual a corno, 0, tá? resolveu botar A segunda, fogo ó, nos a lixos S dele. é uma afim completa Tipo, do B Muito bom. diferente de zero. Vocês estão vendo? Ó, Ele 2x tem mais 1. um lixão Será no pátio que é dele, linear Mariana. essa Um outra, a lixão. S? Isso é bom, afasta os E era mosquitos. cheiro de Já tá dizendo plástico ali, né? queimado Vocês aqui em já leram o casa. resto da frase ali. Tá dizendo que não é linear, né? Afasta O os 1 ali mosquitos. tirou a constante, 1 tirou a linearidade. Poderia ser qualquer constante e acabaria com a nossa É sério, eu linearidade. tomei um Vejam cagaço. só. Que eu tava com Querem ver, o ó? ventilador Se eu ligado, eu tenho pensei dois que era o vetores ventilador que pudesse estar quaisquer, tá? queimando, tá Dois ligado? elementos, dois E aí eu números fui reais correndo quaisquer. ver, e aí eu Será vi assim, a ó. rua, era uma 1x1 fumaceira, ó. E aí empreteou dentro de igual a casa. 3, Que loucura. 1x2 igual a 4, por exemplo. Se eu Foi tu que fizesse botou fogo, né, AS Georgina? de x1, ficaria Hã? AS de Foi tu que 3, botou fogo? que Tua mãe leva te ao xingou. Fui dobro do eu. número mais 1. Foi É incendiar. isso que ela faz. 2 vezes 3 É, mais 1, parece, é coisa do 11, Goiritz. mais 1, 7. É coisa do Goiritz, alemão louco. AS de x2. Alemão bomba. Mas agora tu tá Ela sem leva mosquito, eu tô sendo devorada aqui. ao dobro do número. Então, o dobro de Carlos, 4 boa noite. mais 1. 2 Tava vezes Pô, tudo eu 4 aberto comprei um aqui porque negocinho. tava 9. quente. Se você somarem Aí aqui, agora ó, eu tive que Eu fechar comprei porque os aquelas mosquitos estão tomadinhas de morrendo. inseto, sabe? x1 mais AS de x2 O problema é que eu vou ter que botar um em cada canto da casa que eu tiver. resultaria em 7 Eu posso mais simplesmente 9, passar repelente. que é 16. Agora, se eu faço AS de x1 Eu mais moro no x2, mato. o que é Vai te a AS merda, de Guris. x1 Tu mais mora aí no x2? centro. Centro não tem Ficaria mosquito, rico. AS de 3 mais 4. Mas aí era pra ter, Então, né? a gente teria Aí era AS pra ter uma de tonelada de 7. mosquito. E a S de 7 leva, ó, ao dobro do número mais uma unidade. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Ela é parada Então, mesmo? observem, ó, esses dois números são diferentes. Então, a gente tem que a Não transformada da mexe. soma de x1 mais x2 é diferente da soma das transformadas, da S de x1 Não, a merda mais aqui é que o a S de doente do x2. vizinho do lado tem Ficou um claro matagal. isso para vocês, gente? Quando não é transformação linear, vocês já Tanto que podem meu de quarto é cara, pura tá? umidade porque o Poderiam matagal tá mais alto que o meu quarto já. direto assim, escrever, ó, não é transformação linear e dar um contra-exemplo, tá certo? Não precisa mostrar tudo. Se for, tem que mostrar tudo. Aqui se abrir Tá, a beleza? boca entra. Essa aqui é uma transformação bonita, ó. Você já vê, quer ver? Ó, e é tão simples de fazer, a gente se apavora, né? Pô, já entrou uma derivada, daqui a pouco, pô, o professor já tá colocando uma integral. O que é isso? Mas olha só, você já vê o espaço vetorial das funções deriváveis em AB. Então, olha que diferente esse espaço vetorial, tá? Ele leva
uma função, ó. Isso eu não V sei é se o tem aqui na espaço minha de terra, todas não. as funções deriváveis em AB. Ele leva uma função em quem, tá? Em um conjunto de uma função, conjunto de funções que admitem derivada primeira. Lembram? C1 é aquela função contínua que admite derivada de primeira ordem naquele intervalo AB, tá certo? E aí essa função é dada pelo seguinte, ó, d de f, ao invés de ser uma t, é d, tá certo? Ela pega uma função f e leva essa função f na derivada da f. Basicamente, seria isso. Ou seja, a aplicação d representa a derivação. E ela é linear. Olha que legal, a transformação, derivação, a derivada, é uma transformação linear. Como é que vocês provariam isso, então? Vamos ver, então. Primeira condição. De fato, né? A gente... Vou colocar assim, de fato. Se eu tomo, ó, tomando F1 e F2, tá? Pertencentes a V, ou seja, é uma função derivável no intervalo AB, tá certo? Essas duas funções são deriváveis no intervalo AB. Então, tomando duas funções desse V, temos que, ó, se eu faço D de F1 mais F2 de X, o que ele leva? Essa D essa D leva na derivada da função. Então, se eu tenho, ó, F1 mais F2, essa transformada que eu estou chamando aqui de D, essa transformada D, ela vai levar na derivada de F1 mais F2. Então, na verdade, o que ela vai fazer é o seguinte, eu vou ter F1 mais F2 linha de X, tá certo? A D leva na derivada. E eu vou fazer a derivada da soma. E vocês sabem lá pelo cálculo que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, aqui vocês teriam F1 linha de x mais F2 linha de x. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, agora analisando separadamente, ó, esse termo, o que eu concluo desse termo? Que isso aqui nada mais é do que a transformação D aplicada na função f1 de x. Vocês concordam comigo que seria isso, basicamente? Gente, se vocês também quiserem escrever assim, ó, d de f1 de x, pode ser também, tá? Não tem problema. E vocês vão escolher a notação que vocês querem utilizar. É a imagem da f1 pela transformação derivada. Essa outra, ó, f2' de x, é a imagem da transformação da função, né? f2 pela transformação d, né? Que é a derivada da função. Então, a gente provou, ó, que a transformada da soma é a soma das transformadas. E isso vocês já esperariam, porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Para a segunda, também a gente espera a mesma coisa, né? Para a segunda condição, a derivada de uma constante vezes uma função não é a constante vezes a derivada da função? Ela do cálculo, então, também vai ser válido, né? Ó, se eu tenho a derivada de um alfa vezes um F1, vou colocar assim, de x. O que vai associar toda vez que vocês aplicarem, ó, a transformação D, tá? A uma função qualquer, ela leva a derivada dessa função. Então, vai ser alfa F1 linha de x. Então, vocês têm a derivada de um escalar vezes a função F1. Isso aqui nada mais é do que o escalar vezes a derivada da função F1 de x. E o escalar vezes a derivada da função, se vocês analisarem só esse termo aqui, ó, f1' de x, isso nada mais é do que a imagem de f1 pela transformação d. Então, a gente conclui que a derivada de um escalar vezes a função é o escalar vezes a derivada da função. Então, a gente conclui que essa transformação de derivação é linear. Ficou claro isso, gente? Vou lá no chat, se não... Tá tudo tranquilo? Sim? Tá. Beleza, tranquilo, então. Vou voltar lá. Agora outra bonita aí, ó, integral. Vamos associar um pouquinho ao cálculo, né? Vocês devem estar com saudade do cálculo. Olha lá, o que a gente vai fazer agora, ó. A nossa transformação T,
Agora, o que eu tenho que garantir, né, que a função seja, para que ela seja integrável? Ela tem que ser contínua no intervalo AB. Então, eu estou dizendo, estou pegando essa transformação e estou levando, ó, ela está indo do conjunto das funções contínuas em AB e está levando a um número real, porque quando eu calculo a integral definida de uma função, ela leva uma função a um número real, ela associa um número real àquela função. Então, essa transformada, ela faz o seguinte, ó, ela está levando a função f a integral da f no intervalo de a até b, tá certo? É isso basicamente que essa função está fazendo. Note que t é uma transformação linear. Como é que eu sei que ela é linear, gente? Porque a gente sabe lá do cálculo que a integral da soma é a soma das integrais e que a integral de uma constante vezes a função é a constante vezes a integral da função. Então, basta que para isso a gente mostre isso aqui, ó. Dados, então, ó, duas funções fg de c e um alfa real, segue do cálculo que, se eu fizer, né, a transformada de f mais g, o que vai ser a transformada de f mais g? Vai ser a integral de a até b da f mais g de x dx. E a integral da soma, ó, é a soma das integrais. Então, isso é a integral de a até b da f de x dx, mais a integral de a até b da g de x dx. E quando eu falo na integral da f de x dx no intervalo de a até b, isso é a transformada de f, isso é a transformação de f. E quando eu falo na integral de a até b, ó, da g de x dx, isso nada mais é do que a transformação da g. Então, nós provamos a primeira condição da definição de transformação linear, que a transformada da soma é a soma das transformadas. Segunda condição, vamos lá. A transformada de um alfa f, pela definição ali que foi dada, ó, transformada, se eu aplico a transformada numa função, é a integral de a até b da função, então é alfa f de x dx. Mas lá do cálculo a gente sabe que a integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função. Bom, e o que ficou ali dentro da integral, ó, essa integral toda, tudo que está aparecendo aqui, nada mais é do que a transformação da f. Né? Integral de a até b da f de x dx é a transformação da f. Então, a gente acabou de provar que a transformada de alfa f é alfa vezes a t de f. Então, as duas condições da definição de transformação linear foram satisfeitas. Então, essa transformação, integração, é linear também. Tá bem, gente? Tranquilos? Sim? Tranquilo. Beleza, então. Qualquer dúvida, peguem o grito aí, tá? A 6, eu não vou provar tudo da 6. Vamos ver, deixa eu lembrar aqui, tem uma de matriz que é bem legal que eu quero fazer com vocês aqui, antes de ver as propriedades. Essa aqui, gente, é linear ou não? Não é, tá dizendo ali no exercício, né? Ó, tá dizendo que a gente tem uma aplicação de R2 em R2, tá? Definida dessa forma, então ela pega um par ordenado e leva num par ordenado, de modo que a primeira componente da imagem é x menos y, é a diferença das duas, e a segunda componente da imagem é x mais y ao quadrado. Então é a soma da primeira componente mais o quadrado da segunda. Gente, entrou um quadrado, aquela primeira dica quente que a gente viu, não é transformação linear. Acabou a linearidade quando entrou um quadrado, um cubo, um valor de seno. Se vocês tivessem, importante, ó, se vocês tivessem isso aqui, t de xy é igual a seno de x mais y. A gente trabalhou com essa aqui, eu dei um exemplo de transformação lá no início da aula com isso, né? Mas ela não é linear, ela é uma transformação, mas acabou a linearidade. Por quê? Porque o seno da soma não é a soma dos senos. Vocês concordam comigo? Toda vez que eu a linearidade para função trigonométrica, né? Para função com um expoente diferente de 1. Deixa eu pensar, logaritmo, qualquer tipo de coisa assim que acabou a linearidade, tá, gente? Porque o seno da soma não é a soma dos senos, tá bem? Então vamos ver aqui, ó. Tem um x ao quadrado, acabou a linearidade. Se não é linear, gente, basta eu dar um contra-exemplo. Então, deem um contra-exemplo aí, sei lá, suponha. Me digam dois vetores aí.
Ou suponha ou tome. Digam aí. Como, criaturas? Vocês estão tímidos? Hoje é terça, recém, gente. Ânimo, pessoal. Natal tá chegando, final do ano tá chegando. É terça recém de dezembro. 13,2 e 5,3. 13,2 e 5,3. Beleza. Obrigada. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver a imagem das duas só. Então, a T de U. O que vai ser a T de U? A primeira componente é x menos y. Então, ficaria, ó, 3 menos 2. E a segunda componente é x mais o quadrado da segunda. Então, 3 mais 2 ao quadrado. Tá certo? O que a gente vai ficar aqui com 1? 4 mais 3, 7. Então, 1 e 7. A T de V. O que é a T de V? A diferença entre as componentes, né, x e y. Então, 5 menos 3. E a segunda componente é 5 mais o quadrado da segunda. Então, 5 mais 3 ao quadrado. Tá tranquilo, gente? Beleza? 5 menos 3, 2. 3 ao quadrado, 9. Mais 5, 14. Tudo beleza? O que a gente vai fazer aqui, ó? Transformada, se eu somo essas duas, ó. T de U mais T de V. O que a gente obtém para T de U mais T de V? 1 mais 2, 3. E 7 mais 14, 21. Tá beleza, gente? Então, a soma das transformadas, tá? É 13 e 21. É o vetor 13 e 21. Agora, qual é a transformada da soma? Transformada de U mais V. Fica a transformação, nesse caso, de U mais V. O que é o U? 13 e 2 e o V 5 e 3. Então, a gente fica com a transformada de 8 e 5. O que essa transformação faz? Olha só, ela leva o par ordenado em um outro par ordenado, cuja primeira componente é a diferença das duas, então 8 menos 5. E a segunda componente, ó, é a primeira mais o quadrado da segunda. Então, mais 5 ao quadrado. Tá tudo tranquilo, gente? Beleza? O que ficou aqui, então? 8 menos 5, 3. Era de se esperar que o primeiro elemento ia dar igual, ó. Porque a linearidade para o primeiro termo se mantém. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui, ó, x menos y é um termo que seria linear. Onde é que não vai ser linear? Nessa segunda. Então, aqui provavelmente não, certamente vai dar diferente, né? 5 ao quadrado, 25. 25 mais 8, 33. Então, observem, ó. São diferentes, né? T de U mais V é diferente da T de U mais T de V. Alguma dúvida, gente, aqui? Tudo tranquilo por enquanto? Tranquilo. Tá, beleza, gente. Vamos ver esse, então, olha só. Vocês têm T de, ó, leva uma matriz de ordem 2, tá certo? Em um vetor do R3. É isso que essa nossa transformação faz. Então, ela pega, ó, uma matriz qualquer de ordem 2, um índice 1, um índice 2, um índice 2, 1, 2, 2, e leva nessa terna ordenada aqui. Que terna ordenada é essa, ó? A primeira componente é a soma dos elementos da primeira linha da matriz. A segunda componente é o A21, então é o primeiro elemento, né, da linha 2, tá certo? E a terceira componente é o oposto do segundo elemento da linha 2. É isso basicamente que essa transformação faz. Então o que a gente tem que cuidar é essa ordem, tá certo? O que está sendo feito aqui. É uma transformação linear do conjunto de matrizes de ordem 2 no espaço vetorial do R3. Tá? É isso basicamente que vocês têm que provar, que ela é uma transformação linear. Como é que a gente faria para provar que ela é uma transformação linear, gente? Para a primeira condição, a gente vai ter que tomar duas matrizes de ordem 2 sobre os reais, tá certo? Então, a gente vai considerar assim, ó, tomando... vou colocar um vetor U aqui, tá? Que vai ser uma matriz, né? Então, ó, vou considerar o A índice 1, o A índice 1, 2, o A índice 2, 1, o A índice 2, 2, tá certo? E vou considerar o V como sendo o B índice 1, B índice 1, 2, B índice 1, 2, 1 e o B índice 2, 2. Todo mundo tá tranquilo, gente? Eu só tomei duas matrizes de ordem 2, então, ó, ambas pertencentes ao conjunto de matrizes de ordem 2 sobre os reais. Tá certo?
Então, tomando isso, temos. O que a gente faria agora? Determinaria qual é a transformada de U mais V. Então, eu faço a transformada da soma. Como é que vocês somariam as duas matrizes, gente? Soma de matriz é parecido com soma de vetor, né? Vocês lembram? Eu somo os elementos correspondentes. Então, ó, eu somo o A índice 1 com o B índice 1. Então, a gente vai ter o primeiro elemento aqui, que ocupa a linha 1, coluna 1, é o A índice 1 mais o B índice 1. Depois, o elemento que ocupa a linha 1, coluna 2, é o A índice 1, 2, mais o B índice 1, 2. O elemento que ocupa a linha 2, coluna 1, A índice 2, 1, mais B índice 2, 1. O elemento que ocupa a linha 2, coluna 2, A índice 2, 2, mais B índice 2, 2. E agora, o que a gente vai fazer é determinar qual é a transformada dessa soma, né? Como é que eu faço para determinar a transformada da soma? Eu vou lá na lei da matriz, ó, que agora eu estou assinalando aqui para vocês, ó, um rosinha aqui em cima, tá certo? Isso aqui. Em que leva? Ó? A primeira componente da terna ordenada é a soma dos elementos da primeira linha. Então, eu vou lá, ó, e pego a soma dos elementos da primeira linha. Então, vai levar, ó, em A índice 1 mais B índice 1 mais A índice 1, 2 mais B índice 1, 2, vírgula. Agora, a segunda componente, que é esse elemento aqui, vou deixar marcado assim, esse elemento aqui, ó, é da nossa matriz o elemento que ocupa a linha 2, coluna 1. Qual é o elemento que ocupa a linha 2, coluna 1 aqui pra gente? É esse que eu tô assinalando aqui pra vocês, ó, em azulzinho, o A índice 2, 1 mais B índice 2, 1, tá? A índice 2, 1 mais B índice 2, 1. E agora o elemento que ocupa, ó, esse aqui, né? A terceira componente lá do vetor é o oposto do elemento que ocupa a, estou marcando em verdinho aqui, a linha 2, coluna 2. Então, vai ser o A índice 2, 2 mais o B índice 2, 2. O que a gente faz agora, gente, é olhar para essa terna ordenada e separar em dois, na soma de dois vetores, de preferência, um que tenha índice A, né, que tenha elementos com A, e o outro que tenha elementos com B, porque a gente tem que tentar verificar se a transformada de U mais V é a transformada de U mais a transformada de V, tá certo? Como eu coloquei o, né, os elementos, a matriz com elementos denotados por A, e a V, a matriz, o elemento V, o vetor V, a matriz cujos elementos foram Ela tá ligada, ela não quer ir rápido com essa matéria, né? Vamos verificar se é possível, então, fazer essa Ela separação? não tem interesse nenhum. Ó, como é que... Fala. Porque ela tá assim no começo, né? Tipo, bem no começo. Ela vai dizer perdão, que tem que ser o aula é. oposto, eu esqueci do sinal aqui. Obrigada, gente. Quem foi que falou aí? João. Obrigada, É. João. Obrigada, esqueci do oposto lá. É o Certo. oposto sim, tá? Valeu. A gente usar outra transformação, né? Se não fosse o oposto. Cara, ela tá tão devagar que eu tô até fazendo os exercícios O que a gente resolvidos vai da fazer, então, apostila. nessa linha de pensamento é separar na soma de duas ternas ordenadas, uma delas que tem os índices A e a outra, né, os elementos denotados por A, e a outra com elementos denotados por B. Então é bem tranquilo, ó, eu vou olhar aqui. Para essa terna ordenada mestre ali, a principal, na primeira componente eu tenho dois elementos com índice A, ó, né? Quais são os dois elementos com índice A? O A índice 1, 1 e o A índice 1, 2. Então eu vou colocar aqui, ó, o A índice 1, 1 mais o A índice 1, 2. Na segunda componente, eu tenho alguma coisa denotada com A? Tenho o A índice 2, 1. Então, vou lá, o A índice 2, 1. Na terceira componente, a gente tem alguma coisa denotada com A? Temos, né, o oposto de A índice 2, 2. Então, menos o A índice 2, 2. Agora, a gente vai pensar, nessa segunda terna ordenada, nos elementos que estão denotados por B. Ó. Na primeira componente eu tenho alguma coisa? Temos o B índice 1 mais o B índice 1, 2. Então, B índice 1 mais o B índice 1, 2. Na segunda componente a gente tem alguma coisa? Temos o B índice 2, 1. Então, aqui vai ficar o B índice 2, 1. E na terceira componente a gente tem alguma coisa? Temos o oposto do B índice 2, 2. Então, menos o B índice 2, 2. Vamos subir um pouquinho aqui. Então, olha só o que nós ficamos aqui, gente, ó. Nesse primeiro parênteses, de cara a gente vê que a terna ordenada, que seria a imagem, ó,
de quem? Da matriz A índice 1, A índice 1, 2, A índice 2, 1 e A índice 2, 2. Vocês concordam comigo? Ó, se eu tomo, né, a imagem dessa matriz pela transformação T, ela leva em uma terna ordenada, cuja primeira componente, ó, é a soma dos elementos da primeira linha. A segunda componente é o elemento que ocupa a linha 1, a linha 2, coluna 1. E a terceira componente é o oposto do elemento que ocupa a linha 2, coluna 2. Da mesma forma, ó, se vocês observarem, aqui nessa segunda terna ordenada, nós temos a imagem da matriz B índice 1, 1, B índice 1, 2, B índice 2, 1, B índice 2, 2. Que a imagem dela leva, né, ó, primeira componente, a soma dos elementos da primeira linha, segunda componente, o elemento que ocupa a linha 2, coluna 1, terceira componente é o oposto do elemento que ocupa a linha 2, coluna 2, tá bem, gente? Então, a gente acabou de provar, ó, que a transformada de U mais V é a transformada de U mais a transformada de V. Beleza, gente? Tranquilos? Primeira condição satisfeita, então a gente pode passar para a segunda. O que nos diz a segunda condição? Que T... Fala, gente. Alguém está com alguma dúvida? Vou voltar aqui. Pergunte. Habilitar o microfone sem querer? Tem alguém que está com dúvida aí? Pergunta, gente. Vamos para a segunda, então. A gente tem uma T de alfa U, tá certo? Toda vez que nós multiplicamos uma matriz por um escalar, porque o U é a matriz denotada ali com os elementos denotados pela letra A, né? Letra minúscula A, tá certo? Toda vez que eu multiplico uma matriz por um escalar, cada elemento da matriz fica multiplicado por esse escalar. Então, T de alfa U é T de alfa vezes A índice 1, alfa vezes A índice 1, 2, alfa vezes A índice 2, 1 e alfa vezes A índice 2, 2. Só multipliquei a matriz U, tá certo? Que a gente denotou por U, por esse escalar alfa. O que a gente vai fazer agora é achar a imagem dessa matriz pela transformação T. Então, o que essa transformação faz? Leva essa matriz na terna ordenada, cuja primeira componente é a soma dos elementos da primeira linha. Então, ficaria, ó, alfa, A índice 1, mais alfa, A índice 1, 2. A segunda componente é o elemento que ocupa a linha 1, 2, coluna 1. Então, seria alfa, A índice 2, 1. E a terceira componente é o oposto do elemento que ocupa a linha 2, coluna 2. Então, menos alfa, A índice 2, 2. Se vocês observarem aqui, olha só, nós temos esse escalar alfa em todos os elementos, né? Tanto na soma quanto nas componentes ali. Então, eu posso tranquilamente colocar ele em evidência. Eu posso reescrever isso aqui como sendo alfa, que multiplica A índice 1, mais A índice 1, 2, A índice 2, 1, vírgula, menos A índice 2, 2. E o que a gente tem dentro desse parênteses nada mais é do que a transformada daquela matriz U, que é dada por A índice 1, A índice 1, 2, A índice 2, 1, A índice 2, 2. Então, nós ficamos aqui com alfa, que multiplica a imagem, né, da matriz A índice 1, A índice 1, 2, A índice 2, 1, A índice 2, 2. Então, nós ficamos com alfa vezes a T de U. Então, a segunda condição da definição de transformação linear, ó, T de alfa U é alfa vezes a T de U. É satisfeita também. Então, aquela transformação de fato, essa transformação inicial ali, é linear, tá? A gente pode garantir a linearidade dela, porque as duas condições da definição de transformação linear foram satisfeitas. Vocês entenderam, gente? Sim? Tranquilo. Ah, tranquilo, João. Tá bem, gente, assim, ó. O resto vocês vão ter que assistir no vídeo, porque ficou muito comprida a aula para hoje, tá? Mas o que iria nessa semana, tá? Eu vou mostrar para vocês o que vai de conteúdo nessa semana. Vocês têm essa proposição aqui, que a gente tem que mostrar essa condição aqui, a transformada do elemento nulo do domínio ao elemento nulo da imagem, que eu comentei, né? O neutro aditivo da imagem, tá?
transformada de menos V é menos a transformada de V, que eu ia fazer a demonstração agora, e a transformada da diferença U menos V é a transformada de U menos a transformada de V, tá certo? Isso aqui, as transformações no plano, que seriam as transformações para vocês terem uma ideia, né, do que acontece numa rotação, numa simetria com relação a eixo X, eixo Y. Além disso, então, esse teorema que me garante que se eu tenho um conjunto, tá, de um espaço vetorial V, e eu tenho um outro conjunto do espaço vetorial W com o mesmo número de elementos do V, então existe uma única forma de escrever a transformação T de V1 igual a W1, T de V2 igual a W2, T de Vn igual a Wn, tá? Isso serve para dados, se vocês tiverem só dois elementos do espaço vetorial V e a imagem deles, eu consigo achar qual é a lei da transformação, tá certo? E as operações com transformações lineares, adição, multiplicação por escalar, composição. Basicamente seria isso dessa semana. Então, assim, ó, vocês têm os vídeos disso aqui, mas eu gostaria, se vocês não se importarem, tá? Da gente fazer uma outra aulinha na sexta-feira para que eu possa explicar isso aqui. Para vocês. Caralho, tá louco. Claro que sim. Eu tô de saco cheio já. Pode ser? Para todos, daí ficaria bom, gente? Então, beleza. Então, daí se vocês tiverem um tempinho de dar... Pode falar, alguém ia falar alguma coisa? Sexta não pode? Algum problema? Sexta eu tô fora. Sexta eu não vou. Tá. Por mim, tranquilo. Vou estudar a semana. Beleza, gente. Então, a gente faz a aula de sexta, tá?